bem, turminha? A nossa aula de hoje é de ciências. E hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar um pouco sobre fecundação, reprodução das plantas. E isso inclui a polinização. Também vamos falar um pouco sobre dispersão de sementes. Vamos aprender um pouco mais? Vamos lá? Polinização de flores, fecundação. Bom, as plantas, para se reproduzirem, é necessário que elas floresçam. E para ajudar na fecundação, alguns insetos como abelhas, besouros, joaninha e também aves como beija-flor são animais que ajudam na fecundação, ou seja, na polinização das flores. Observe nessa imagem que aqui eu tenho uma abelha e ela está coberta, cheia de pólen no seu corpo. O pólen são células masculinas ou femininas. E quando uma abelha vai de flor em flor, a abelha vai levando essas células masculinas ou femininas para se encontrar com outras flores que também possuem células masculinas e femininas. Quando as células masculinas se encontram com as células femininas, elas se fundem, elas se misturam. E nessa mistura acontece o embrião. O pequeno embrião das flores vai gerar o fruto e o fruto vai guardar as sementes. Vamos observar melhor neste desenho? Observe aqui que eu tenho uma abelha, ela é responsável por polinizar, ou seja, levar o pólen com células masculinas ou femininas até a outra flor. Quando ela carrega essas células, as células é depositadas em outra flor. Aí, essas células se fundem, se misturam. E quando elas se misturam, vai gerar nova semente que ficará guardada dentro de um fruto. Observe aqui nesta imagem. Aqui eu tenho o fruto que já se formou dentro da flor e a parte branca da flor, ela vai cair, ela vai murchar e logo vai se transformar em fruto. Então, esta flor aqui será um futuro fruto. Isso acontece com todas as plantas que frutificam, todas as plantas que possuem sementes. E com as sementes você é capaz de plantar a semente e esta semente pode germinar e nascer uma outra planta. As sementes, elas podem se dispersar de várias maneiras. Observe nessa imagem. Aqui eu tenho algumas sementes voando. Essa semente é a semente do dente de leão. Ela está se dispersando com o vento, né? Porque ela é pequena e leve. Então, o vento é capaz de levá-la para várias partes, para vários lugares diferentes. Então, onde essa semente cair, ela poderá germinar e nascer uma nova planta. Aqui eu tenho a dispersão de semente através de animais. Os animais, eles comem as frutas e eles preservam a semente. As sementes, às vezes, vai cair em determinados locais que podem ser perto ou longe do pé da fruta que ele comeu. Às vezes, o pássaro pode transportar essa semente para um lugar bem distante. E quando ele comer o fruto, a semente vai ficar. E essa semente pode se dispersar, cair em um solo fértil,
nascer uma nova planta. Além do pássaro, nós temos também outros animais que podem dispersar sementes, né? Que são os mamíferos. A maioria dos mamíferos comem frutos. E às vezes, além deles comerem os frutos e espalharem por vários lugares, eles também levam alguma semente no estômago. E quando ele anda por várias partes da mata, quando ele for fazer o seu cocôzinho, a semente vai estar presente no seu cocôzinho. E quando ele fizer o cocô, a semente poderá germinar no solo que estiver fértil. Então, os animais também é outro exemplo de dispersor de sementes. Além do vento, dos animais, a água também pode dispersar uma semente. Observe que aqui eu tenho um coqueiro, né? Os frutos do coqueiro é o coco. Ele pode cair na água, ser levado pelo mar ou até mesmo pelo rio e parar em um determinado lugar bastante distante e lá ele vai germinar, nascendo assim uma nova planta, um novo coqueiro em um lugar bem distante. Além da água, do ar e dos animais, o ser humano também pode dispersar sementes. O ser humano pode transportar e dispersar sementes de uma região para outra para ser plantadas, né? Muitas das frutas que nós temos hoje no Brasil não são frutas nativas do Brasil, são frutas que vieram de outros países e que foram trazidas para o Brasil e hoje é cultivadas aqui, como por exemplo a maçã, como por exemplo a uva, a manga, são plantas que vieram de outros países para o Brasil. Aqui eles foram plantadas e se deram bem porque as terras brasileiras são bastante férteis e hoje são frutas que a gente tem em grande abundância aqui no Brasil. Mas existem algumas plantas que não possuem sementes. Se elas não possuem sementes, elas não podem germinar. Como essas plantas, então, vão nascer? Como elas vão crescer? De onde que elas vão vir? Vamos observar aqui, é através de mudas. A bananeira, por exemplo, a banana é uma fruta que não possui sementes. Então, a bananeira sempre tem os seus filhinhos, seus filhotinhos, que vão nascer próximo da bananeira mãe. E essa bananeira aqui, pequena, que chama-se muda, ela pode ser arrancada e plantada em outro lugar que vai virar um novo pé de banana. Então, a bananeira é um exemplo de planta que não germina, ela nasce através de mudas. Aqui também eu tenho a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar hoje é uma planta brasileira, né, que veio da África para o Brasil e aqui no Brasil é muito cultivada. Mas a cana-de-açúcar também não se reproduz através de germinação, através de sementes. Ela se reproduz através de mudas. Para mim obter uma muda da cana-de-açúcar, é necessário que eu retire um pedaço do caule da cana para poder plantar. Através do caule que eu vou plantar, vai nascer, vai germinar uma nova planta que será a planta da cana-de-açúcar. Aqui eu tenho a imagem de um canavial, que é onde é cultivado a cana-de-açúcar, né? O açúcar que a gente faz o cafezinho doce, que faz as balas, os doces, né? Também faz o álcool. Então, a cana-de-açúcar é muito importante para a gente. Eu tenho aqui mais alguns exemplos. O morangueiro, né? Que é o pé de morango, né? O morango também possui
pequenas sementes que não costumam se reproduzir. Então, a maioria do cultivo de morango é feito através dessas pequenas hastes que dá no pé de morango. Através dessas pequenas hastes eu posso cortar, ela vai virar uma muda e eu posso plantá-la em outro local. Aqui eu tenho mais um exemplo de outra fruta também que não possui sementes. E para me plantar o abacaxizeiro, que é o pé de abacaxi, basta eu tirar a haste da fruta, cortar a haste, plantar essa haste, que dessa haste vai nascer um novo abacaxi. Então, também o abacaxi é um exemplo de plantas que não possuem sementes. Vocês gostaram da aula? Deu para entender direitinho? Eu também gostei. E por hoje é só. Tchau!